Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga. Na Máquina do Conhecimento. Videocast. Salve, salve galera, mais uma Máquina do Conhecimento está entrando no ar. É a Máquina do Conhecimento 2025, é a cobertura dos processos seletivos 2025 para PAV, para Enem e para vestibular da Universidade Católica de Pelotas. É isso mesmo, vamos abordar todas as provas aqui com os professores do Teorema e Colégio Gonzaga que chancelam, que assinam a nossa Máquina do Conhecimento. E é claro, a nossa Máquina do Conhecimento são 20 episódios, galera. 20 episódios que todos estão aonde? Hospedados aqui na ATL TV, o canal da Atlântida no YouTube. É isso mesmo. Esta Máquina do Conhecimento especial do vestibular da Universidade Católica de Pelotas. Atenção, vamos falar aqui neste programa em especial de 3 campos do conhecimento que, na verdade, são interligados, né? E que, na prova da Universidade Católica de Pelotas, tem o seu peso. Exatamente, é um peso mais robusto, digamos assim, tá? Vamos falar de português, vamos falar de literatura, vamos falar de redação na prova da UCPEL. Estou recebendo a Andressa, estou recebendo a querida Júlia, estou recebendo o querido Pablo e a gente vai começar a conversar sobre tudo isso. E eu já vou chamar o Pablo aqui para conversa. Pablo, vamos falar de literatura na prova da Católica. Como é que se comporta a literatura nessa prova? Como é que os alunos eles vão encontrar a literatura na prova da Católica? Olá, queridos, que alegria estar com todos vocês aqui e que alegria falar também para essa nossa galera que está sempre performando, como a gente falou, né, Márcio, no outro dia. Então, a prova de literatura na Católica, diferente de PAV, diferente de Enem, ela é bastante objetiva. Diferente do Enem, que temos as habilidades, as competências. Então a gente tem que ter, de fato, Márcio, o conhecimento dos mais de 60 autores que aparecem para nós na lista obrigatória. É bem verdade que nós temos uma questão apenas de literatura na prova da Católica, mas é uma que tem peso 4. Olha aí, como eu cara. brinco, às vezes, é uma questão de literatura que vale 4 de matemática, né? Nossa. Então não tem como negligenciar a literatura. Então é isso, nós vamos ter que fazer uma análise do autor, do contexto histórico e da obra que ele escreveu. Precisa saber, não tem jeito. Atenção, é conteúdo, galera. É exatamente. Andressa, o português da mesma forma, né? Ou seja, é uma prova mais objetiva. A galera vai encontrar o conteúdo ali e é o que vai pedir, certo? Exatamente. A UCPEL, né? A prova da UCPEL, ela tem essa característica muito objetiva. Então, difere das outras. Tem muita gramática. Então, esse aluno vai encontrar concordância verbal, vai encontrar regência, crase, pontuação, colocação pronominal. Então, ele tem que estar atento a isso, né? Ele tem que... Vai ter a interpretação textual, mas o peso maior vai ser a gramática. E aquela gramática densa que a gente chama, né? O aluno tem que estudar, sentar, fazer e ser objetivo ali. As questões, elas são muito objetivas, então traz bem essa questão realmente da gramática. Não vai encontrar textos longos, vão ter textos longos? Os textos no caráter, né, dessa prova, eles são muito objetivos. São questões muito, muito diretas. Diretas perguntando o conteúdo. Exatamente. Olha só, atenção. Traz um pouquinho também da questão de textos, mas não é aquele texto que a gente encontra, por exemplo, na prova do Enem. Não, totalmente diferente. Né? Traz muita gramática. Então, esse aluno ele vai ter que saber. E não necessariamente contextualizado. Não. Não, ou seja, conteúdo direto e reto Exatamente. do português. Ou seja, a gramática, galera. Exatamente. Júlia! E aí? Prazer estar aqui de novo. Fala, galera. Muito bom. Então, para pensar na redação, também é um pouco diferente, né? Do que a gente está acostumado aí do Enem, que é sempre aquela tensão de saber qual é o tema, e é um tema só. Mas na Católica, na verdade, a gente tem 3 opções. Olha aí, hein? O que é ótimo, né? Porque ótimo. A gente consegue escolher aquele que a gente tem mais afinidade, né? Boa. E sabe melhor sobre, tem mais argumentos. Então, né, vai se deparar aí com 3 temas. 3 possibilidades, só, 3 propostas. Ou seja, o aluno ele vai ter essa disponibilidade, né, de se identificar melhor com algum dos temas. Exatamente. E desenvolver a partir daquele tema, né? Características peculiares da redação. O aluno vai encontrar características peculiares da redação da Católica que não vai ter no Enem, que não vai ter, por exemplo, uma redação do PAV, né? E sim, e os temas são muito atuais, né? Porque no Enem a gente percebe assim que são temas que estão acontecendo, claro, mas não é daquele ano, né? Não é algo tão
tão atual nesse sentido. Na Católica, não. Na Católica, os 3 temas vão ser temas muito... contemporâneos, muito atuais, que tá na mídia, que tá na televisão, sabe? Então, a importância da gente se manter atualizado, né? Do que tá acontecendo no mundo e no nosso país, porque vai vir, com toda certeza. Uma leitura de mundo, uma leitura... Enfim, ser um bom leitor vai fazer com que o aluno se dê melhor na redação. Sim. É isso. Enfim... Vamos saber de tudo isso agora e vamos começar a passar os conteúdos. Temos ali, então, o quê? O português. Andressa, vamos começar com o português, então. Vamos lançar pra galera, então, aí algumas questões. Vamos conversar um pouco sobre conteúdos e como é que isso vai aparecer na prova da UCPEL, certo? Certo. Então, apresenta já um tema atual. Assim como a redação também, as provas que traz, né, tanto no meio da literatura, né, tudo é conteúdo fresquinho, que a gente diz, né, e já traz ali, né, então um texto que eu tirei também do processo seletivo deles de 2024, que é a geração Z e a saúde mental. Então é um tema super atual, super abordado, que dá ênfase e faz o que com o candidato ele pense sobre isso, né, só que daí, diferente das outras provas, aqui ele vai ter que tirar para o meio do texto a questão gramatical. E fazer a análise, né? Certo. Então, ali traz, né? Leia o texto para responder as questões de 1 a 2, tá? Geração Z e saúde mental. Com as crises do século XXI, afetos nascidos entre 1995 e 2010. Já puxa esse público. Já traz essa ênfase. Então, o meu público, ele é atual. Então, tudo é atual na prova. Então, dá ok para aquele aluno conseguir responder, né? Com proatividade, né? Com lógica, boa. Né? Pandemia, solidão, ansiedade social, frustração profissional, preocupações globais, uso excessivo das redes sociais, os problemas que pesam sobre os ombros da geração Z estão aí, listados e podem ser facilmente reconhecidos por todos. A questão agora é o que faremos para viabilizar soluções concretas a fim de resolver esses quebra-cabeças e deixar um legado positivo com as próximas gerações. O primeiro passo é reconhecer o problema e, de maneira correta, procurar ajuda. Então, ele já conversa com o teu leitor, né? Então, buscar tratamento especializado é a melhor forma de cuidado consigo, especialmente na atualidade, onde todos os holofotes são voltados para fora. A carreira, o sucesso profissional, sucesso financeiro, a vida perfeita nas redes sociais, defende a Fabíola Luciano em depoimento ao Gente. É inegável que essa geração é, de fato, a que mais sente os impactos negativos da vida contemporânea. Já traz ali algo que dá o start contemporâneo. Então, é atualidade, né? Sim. Todavia, é ela também que discute com mais naturalidade o tema e reconhece espontaneamente seus sintomas. Talvez, quem sabe, a tal geração deprimida seja assim batizada porque é a que reconhece seu mal-estar sem medo e preconceitos. Então, já te traz um texto extenso, mas que vai te dar 2 alternativas. 2 questões você vai ter que responder com elas. Olha aí. Bora lá para elas. No último parágrafo do texto é utilizada a expressão geração deprimida, como uma possível caracterização da geração Z. Chegamos a tal conclusão devido ao uso do advérbio talvez, que indica a probabilidade e não certeza. Nossa, então, ele já é objetivo. Caramba, cara, ele já traz a gramática de cara, né? Se o meu aluno não sabe o que é um advérbio, uma locução adverbial... Acabou. Exatamente. Mas ele dá a entender assim que, não, agora vai me perguntar aqui uma compreensão textual aqui, não, que eu vou ter que ir lá no texto. Não, é o advérbio, galera. Não sabe o advérbio, acabou. Exatamente. Ali a alternativa B, a usa a locução adverbial de intensidade, quem sabe, que indica indefinição e falta de certeza. A usa a locução adverbial a tal, que indica que será exposta uma informação incerta. A usa adjetivo batizada, que informalmente é utilizada para caracterizar algo que ainda não possui nome. E a alternativa é o uso do pronome possessivo seu, que demonstra estilisticamente uma probabilidade. Então, ele já traz também a questão do pronome. Ele traz pronome e advérbio tudo numa única alternativa. Então, esse aluno vai ter que interpretar. E nada mais é do que a opção A, né? É o advérbio ali, talvez, que indica, né? Essa probabilidade de incerteza, não. E no próprio texto, ele já traz ali, quando ele traz ali a fala da Fabíola, ele já dá um start para que aquele aluno seja inteligente de ver. Então, o próprio texto te dá as informações, mas o aluno tem que saber a funcionalidade, né, da questão da classe gramatical, da questão toda que envolve a gramática 100%. E na opção 2, ali na questão 2, no primeiro parágrafo do texto, utilizado a expressão os problemas que pesam sobre os ombros. Essa expressão pode ser definida como uma metáfora, por apresentar a ideia de suportar uma carga da qual não é possível se desvencilhar, uma metonímia, por possibilitar a leitura de que está carregando algo sobre os ombros,
uma catacrese, por trazer traços corporais aos problemas, uma metalinguagem, por expor a dificuldade a partir de um problema real, e uma ironia, por deflagrar uma ideia de humor relacionada ao peso aos problemas. Também é objetiva. Já traz o quê? Figuras de linguagem. Meu aluno precisa saber essa distinção, ele precisa abordar isso. Então, o conceito da coisa. Exatamente. E a alternativa A, traz uma metáfora por isso. Então, se o meu aluno não sabe o que é metáfora, acabou. Que também. loucura, né? Também acabou. Bota qualquer uma catacrese aqui. Seja como for, né? Até porque os nomes são assim, né? Esdrúxulos, né, cara? Exatamente. Enfim. Ou seja, conteudista, uma prova que vai te cobrar diretamente a gramática. E vai te dar um pegarradão, porque tu começa a ler um texto, aqui é uma compreensão textual, tu já começa até a interpretar na cabeça. Aí quando tu vai ver ali, não, vai te exigir o que é o advérbio, o que é uma coisa ou outra. Enfim, direto ao ponto. Pablito, vamos lá. Vamos à literatura. Ora, Marcito, literatura, então, é bastante importante. Dentro da literatura, a gente está aproximado com, como eu falei antes, o contexto histórico, as características da escola e também de cada autor. Bom, na prova do ano passado, por exemplo, nós tivemos uma questão que cobrava a autora, uma autora contemporânea. Então a gente tem mais de 60 autores aí para a prova da Católica, né? E é bem teste de conhecimento mesmo, né, Márcio? É o cara que sentou, estudou, se organizou. Sim. E lembrando que nós, numa mesma turma, aprovamos 4 para medicina. Olha numa aí, mesma turma atenção. Passado, né? Então, espetacular. Maravilha. Bora lá. Eu trouxe aqui uma questão que fala sobre o José de Alencar. O José de Alencar é do romantismo. É bastante importante a gente lembrar que uma das temáticas mais importantes na história da literatura brasileira é a temática da identidade nacional. O que acontece? Em 3 momentos da história da literatura brasileira, a gente fala sobre identidade nacional. Primeiro momento no quinhentismo, com a chegada dos europeus, com a visão do europeu, que passa ali pela carta de Pero Vaz de Caminha. Depois nós vamos para o romantismo, que é uma visão totalmente idealizada, artificial, fake, como é o caso que o José de Alencar vai fazer, e depois a gente vai para o modernismo, que aí pela primeira vez a gente tem uma visão mais real sobre a nossa identidade, a partir da Semana de Arte Moderna, com Oswald de Andrade, Mário de Andrade, que a gente realmente consegue analisar o nosso passado de forma crítica. Bom, eu trouxe essa visão idealizada a partir da obra de José de Alencar, de uma questão que apareceu para nós, que diz assim, bom, tem uma imagem de José de Alencar e depois tem um texto. Diz assim, sobre o autor José de Alencar, analise as assertivas e marque a alternativa correta. Diz assim, José de Alencar foi o principal romancista brasileiro da fase romântica. Foi o responsável, isso a gente precisa ter essa consciência na prova, foi o responsável por criar uma identidade brasileira, foi responsável por inventar uma identidade brasileira, posto que no romantismo era idealizado, era inventado, né? A gente precisava criar uma brasilidade que fosse interessante para que o europeu viesse investir aqui, que ele achasse interessante. Porra, eu vou investir lá, o Brasil acabou de se tornar independente, pô, é legal, os caras têm... Ele fazia uma fotografia, adorava a pílula, tornava o Brasil mais interessante do que era. Bom, a alternativa de número 2, ou a afirmativa de número 2 diz, José de Alencar demonstrou pela escrita literária romântica o lado esquecido da escravidão dos negros. Não, essa está errada. Temos um cara que fala sobre isso, Castro Alves. Olha aí. Cara que vai escrever o Navio Negreiro, mas é poesia, não é prosa. Então, essa alternativa aqui, essa afirmativa está errada. A 3. José de Alencar escreveu romances indianistas, históricos, urbanos, regionalistas. Tá certo. Por isso também que ele é o principal escritor romântico. Escreveu todos os temas. E a penúltima alternativa, José de Alencar, em seu projeto literário, voltou-se para a constituição da cultura brasileira. Exemplo disso, em seus romances indianistas, possui um lugar de destaque na literatura brasileira. Beleza, também, está correto. Iracema, clássico brasileiro. Sim. E a última, José de Alencar foi valorizado como o primeiro grande poeta. Nem precisa ler mais, está errado. Ele não era poeta, ele era romancista. Então tu percebe, Márcio, que é tão direta, que se tu não sabe que ele foi romancista e não poeta, tu já perde a questão. E perde 4 pontos, uma questão que vale 4 pontos. Nossa, né? velho. Não tem como negligenciar. Não, é isso aí, cara, direto e reto. Mesmo na literatura, mesmo numa análise, tu tem que saber, literalmente, como tu falou, né, cara? Tem que saber o nome do como é que se diz? O escritor, o autor, a época em que ele esteve, inclusive, saber contexto histórico para poder, inclusive, né, resolver a questão. Vá que
uma palavra ou alguma coisa que vá jogar esse autor para uma outra época que não a dele já é um fator de erro. Né? Já muda tudo. Enfim, tudo muda. Mas uma coisa que não muda é a redação. É verdade. É a tá redação. Sempre aí. Tá sempre aí. Não a nos menina deixa. dos olhos da galera, o tremor de outros, né? É verdade. Enfim, Júlia, vamos digamos assim, passear pela redação da Católica e vamos apontar alguns pontos, né, que sejam importantes para a galera realizar essa prova. Vamos lá. Então, o tipo de texto cobrado é aquele que a gente já está acostumado, né? É o texto dissertativo argumentativo. É aquele texto que tem uma estrutura muito bem estabelecida, né? Não vai ter essa surpresa de chegar na prova e pensar, qual é o gênero. Não, tá lá. Boa. É uma dissertação, é um texto dissertativo argumentativo, né? Um destaque é para, como eu já havia falado, temas atuais. Então, tem que saber o que está acontecendo, né? O que está em alta aí na nossa sociedade, porque com certeza vai vir. Mas, pensando, né, nesses temas, a gente tem 3 opções. Então, eu trouxe aqui os 3 temas do ano passado pra gente dar uma analisada, tá? Boa. Por quê? Porque, às vezes, esses 3 temas, eles têm uma ligação, como foi no ano retrasado. No ano retrasado, todos os temas tinham a ver com mulher. Então, era mulher na ciência. Então, tinha esse fio, né, que ligava. Já no ano passado, não. No ano passado, cada tema era de um eixo, cada tema era, né, sobre um determinado assunto. Então, isso é interessante da gente pensar, né? Não tem essa certeza, mas sabemos que vão vir 3. Então, no ano passado, veio sobre a telemedicina. Olha aí, que atual, né? Uma discussão super grande em relação a isso. O impacto ambiental. Ano passado a gente teve a função das enchentes, né? E estamos vivendo tanta mudança climática por conta das nossas atitudes. Então até trouxe uma questão reflexiva. Então esse já nos levava mais para o nosso papel enquanto indivíduo, enquanto cidadão, né? As nossas atitudes, nossos comportamentos em relação ao meio ambiente. E trouxe, obviamente, inteligência artificial e os impactos na sociedade. Então, né, mais atual que isso, só o Morango do Amor. E olhe lá, porque tem coisa mais atual, hein? Atenção. Já deu. Já aconteceram coisas mais atuais que isso. É verdade. Enfim, galera. Então, pensando na estrutura desse texto, tá? Como ele é um texto dissertativo argumentativo, ele vai ter 4 parágrafos. Certo. Não são menos, não são mais, são 4 parágrafos. Boa. Aqueles que a gente já conhece. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e conclusão. Né? A diferença é que, diferente do Enem, não vai pedir uma proposta de intervenção completa, com 5 elementos. Não, é aquela ideia de uma introdução, o que eu faço? Sim. Eu introduzo o tema, né? Né? Apresento aquele tema sempre partindo da ideia de que o leitor não sabe do que se trata. Mas o corretor sabe. Não, tens que partir da ideia de que ele não sabe. Tem que apresentar, tem que trazer as palavras-chave. Isso, né, é extremamente importante. Então, se o tema trouxe impacto, essa palavra impacto tem que ser o norte para os teus argumentos, para a apresentação desse tema. Desenvolvimento 1. Vou, né, discorrer, defender ali o meu primeiro ponto. Desenvolvimento 2, meu segundo ponto. O que a gente tem que tomar cuidado? Para não misturar. Às vezes elas misturam. Pega 2 argumentos, fala sobre os 2 no D1, os 2 no D2. Não. Cada um no seu quadradinho. Né? Argumento 1 no D1, argumento 2 no D2. E depois, óbvio, preciso concluir. Né? Uma ideia de começo, meio e fim. Então, apresentei, defendi e tenho que fechar. Tenho que fazer essa conclusão das minhas ideias. Né, o que eu sugiro que os alunos façam? Para que esse parágrafo tenha começo, meio e fim, faz uma retomada do tema. Se tu estás falando sobre algum problema, tens que pensar em uma solução, né? Sempre que nem na vida. Certo. Se tem problema, tem que vir com a solução. Então, pensa numa solução que não precisa ser essa solução detalhada que o Enem pede e faz um fechamento, né? Faz um último período ali para encerrar e mostrar que o teu texto, de fato, né, está terminando. E mais algumas questões importantes dessa prova é que, como ela é digitada, né, que a gente tem essa ideia das 30 linhas. Exato. Na verdade, na Católica vai ser o número de palavras. Né? Então, a gente tem que escrever de 350 a 500 palavras. Tá? O título é algo interessante, né? Apesar de não ser obrigatório, é algo que motiva o corretor, né? Aquele título que já dá vontade de ler, ou não, né? Que instiga, ou não, né? O corretor a ler. Muito cuidado com a parte gramatical, né? O respeito à norma culta, isso sempre vai ser importante em qualquer texto dissertativo argumentativo. E a coesão e a coerência, né? Ter um encadeamento de ideias. Extremamente importante que em alguns pontos estratégicos sempre tenha conectivo, sempre tenha operador argumentativo, começo de D1, começo de D2, começo de conclusão, né? Tem que ter esses conectivos. E ao longo do texto, na verdade, eu sempre digo para os alunos, colocou um ponto final,
dá pra começar o próximo período com conectivo. Às vezes a gente não sabe qual, mas dá. Dá né? pra Tem fazer. que ter esse encadeamento, essa costura das ideias, né? Então, o meu texto tem que ser coerente, porque ele tem que fazer sentido, né? Tem que sempre manter a mesma linha de raciocínio. Eu não posso começar o texto dizendo que aquilo é bom, terminar dizendo que aquilo é ruim, né? Então, tem que ter essa lógica, que parece muito simples, mas que às vezes, né, na Trava hora ali o não Nintendo é tanto. e aí não vai. E a coesão, que aí é de fato o uso desses elementos, né? Fazer essa costura a partir dos operadores argumentativos. Atenção, E é hein? isso aí. É isso aí, parte pro abraço, galera. Direto e reto, a redação também não tem segredo, né? É isso e aí. é uma questão diferente essa de fazer, né? É digitada, enfim. Sim. Exatamente. É bom treinar, né, Marcinho? bom Treinar, treinar. principalmente quem tá acostumado a fazer à mão, né? Sim. Dá uma treinada, porque a treinar, questão do fazer tempo é digitado. diferente, né? Questão de tempo diferente, são tudo diferente, enfim. Mas a questão da estrutura de redação, cara, é até mais, hein, vou me arriscar a dizer, um pouco mais simples de tu pensar a estrutura de uma redação. Sim, né? não tem tanta rigidez assim, né? É um pouco mais tranquila. Então, mas é o texto dissertativo argumentativo. A argumentação sempre vai ser a base. É isso que interessa no texto dissertativo argumentativo. É eu terminar de ler e saber, o Marcinho pensa isso aqui. Boa. O Marcinho defende isso aqui. Boa. Não ficar em cima do muro, Boa. sabe? Boa. Realmente, é isso aqui, esse é o impacto, esse é o problema, tá aqui. E o argumento vai vir da onde? Da leitura, meus camaradas. É o que a gente sempre fala. Um bom leitor, uma boa leitora são bons realizadores de provas, Com né? certeza. Enfim, uma delícia esse programa, meus queridos. Exatamente. Ficamos por aqui com mais uma máquina do conhecimento. Essa máquina do conhecimento especial, falando sobre o vestibular da Universidade Católica de Pelotas, falando aqui do português, das linguagens, literatura, da redação. Muito importante porque é um peso muito forte nessa prova no vestibular da Universidade Católica de Pelotas, certo? Essa é a máquina do conhecimento com a chancela de Colégio Gonzaga e Teorema, ficando por aqui na nossa ATL TV e voltamos a qualquer momento com mais programas. Um forte abraço, até lá. Tchau. Atlântida, Teorema e Colégio Gonzaga na máquina do conhecimento. Videocast.